E aí, já parou para pensar na matemática que está escondida numa simples cerca? Pois é, hoje a gente vai desvendar um conceito que está em todo lugar, sabe? Do campo de futebol às formas mais malucas que a gente possa imaginar. Então, bora mergulhar nessa ideia. Então, vamos começar com uma história. Esse aqui é o seu Geraldo. Ele tem um milharal lindo, né? E, claro, uma missão super importante: proteger essa plantação toda. Para isso, ele precisa cercar o terreno. A grande questão que fica no ar é: Exatamente. De quanto arame ele vai precisar? Parece uma pergunta simples, né? Mas olha, para responder isso certinho, a gente precisa de uma ferramenta matemática, e uma bem fundamental, por sinal. e o nome dessa ferramenta é perímetro. É exatamente isso que vai nos ajudar a resolver o problema do seu Geraldo e, olha, muitos outros que aparecem no nosso dia a dia. Tá, mas afinal, o que é esse tal de perímetro? Bom, de um jeito bem direto, é o comprimento do contorno de alguma coisa. Pensa assim, sabe? É como se a gente pegasse uma fita métrica e medisse toda a beiradinha de uma forma. O tamanho total dessa beirada é o perímetro, simples assim. Agora, atenção aqui, porque essa é uma parte muito, mas muito importante, onde muita gente se confunde. É fundamental a gente entender que perímetro não é a mesma coisa que área. São dois conceitos bem diferentes, viu? E a diferença fica super clara se a gente voltar para o exemplo do seu Geraldo. Pensa só. O perímetro é a cerca em si, o contorno, que a gente mede em metros. Já a área, bom, a área é o milharal todo, a parte de dentro, a superfície, que a gente mede em metros quadrados. Entendeu a diferença? Um é a borda, o outro é o recheio. Beleza. Agora que a gente já sabe o que é e o que não é perímetro, a pergunta é: como é que se calcula isso? A notícia boa é que é bem intuitivo. O jeito de calcular só vai mudar um pouquinho, dependendo do formato da figura. Olha, para a maioria das formas com lados retos, os polígonos, a regra é a mais simples de todas. É só somar a medida de todos os lados. Imagina aí um retângulo que tem lados de 12 e 8 centímetros. A conta é 12 mais 8 mais 12 de novo mais 8. Bem direto, né? E isso dá exatamente 40 centímetros. Viu só? Cada um desses 4 lados entrou na conta para a gente chegar no comprimento total do contorno. Ah, mas e quando a figura tem todos os lados iguaizinhos? Tipo um pentágono regular. Aí tem um atalho, uma dica de ouro. Em vez de ficar somando 13 mais 13 mais 13 5 vezes, a gente pode simplesmente multiplicar. Pega o número de lados, que é 5, e multiplica pelo tamanho de um lado, que é 13. Bem mais fácil, né? E o resultado? 65 centímetros. É um jeito bem mais rápido e o resultado é o mesmo. Super preciso. Percebeu? Saber um pouquinho sobre a forma da figura ajuda a gente a encontrar o melhor caminho para fazer a conta. Tá, mas e os círculos? Aí a coisa muda um pouco, porque círculo não tem lado reto, né? Para eles, a gente tem uma fórmula especial. Aliás, o perímetro do círculo tem até um nome chique: circunferência. A fórmula é 2 vezes o famoso número π vezes o raio. Nesse nosso exemplo aqui, vamos usar o π como se fosse 3, e o raio é de 8 centímetros. Então a conta fica 2 vezes 3 vezes 8. E o resultado dessa conta é 48 centímetros. O que isso mostra pra gente? Que não importa se a forma tem lados retos ou curvos. O método de calcular pode até mudar, mas a ideia principal, que é medir o contorno, continua sendo exatamente a mesma. Certo? Agora que a gente já tá craque em calcular perímetros, vamos voltar lá pro começo de tudo? Chegou a hora de ajudar o seu Geraldo a resolver o problema do milharal dele. E a solução aqui tem um segredinho. Não é só fazer uma conta. O primeiro passo, claro, é calcular o perímetro do terreno. Mas aqui vem o pulo do gato. O seu Geraldo não vai dar uma volta só de arame. Ele precisa de 4 voltas para a cerca ficar boa. Então, depois de achar o perímetro, o passo final é multiplicar esse número por 4. E isso traz uma lição muito, muito valiosa para a gente. Saber a fórmula do perímetro é o primeiro passo, é fundamental. Mas o que resolve o problema de verdade é entender o contexto todo. É aí que a matemática sai do papel e encontra o mundo real, sabe? Isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Perímetro não é uma coisa que está só nos livros de matemática. Está no contorno da tela do celular, na moldura de um quadro, na volta que a gente dá no parque. Então, fica aí a pergunta no ar. Quais perímetros por aí vão começar a chamar mais atenção a partir de hoje?